Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 34º dia do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é dia 25 de outubro de 2017, quarta-feira. O tema de hoje é Seja guiada pelo bom pastor. O texto base será Salmo 23 e esse devocional nasceu há uns 2 meses atrás, quando eu tive um sonho e eu quero compartilhar esse sonho com vocês. Bom, eu estava num vilarejo bem pequenininho e sobre esse vilarejo, atrás das montanhas, assim, tinha-se uma estátua enorme, muito grande. A estátua era bem feia, era como uma figura de um carro alegórico, daqueles, sabe aquelas coisas de carnaval, aquele carro alegórico, assim, que fica aquela figura enorme. Só que ele era enorme, tipo assim, da altura de um Cristo Redentor, mas num vilarejo pequenininho. Então, se ele tombasse, ele cairia sobre a cidade e destruiria a cidade inteira. Então estava eu, minha família ali, o meu marido, a minha filha, no sonho, e de repente essa estátua começou-se a tombar. E ali ia cair em cima desse vilarejo. E começou aquela correria, aquele corre-corre, todo mundo tentando se salvar, e não tinha muito para onde ir, porque ela ia cair em cima do vilarejo e ia ser um estrago violento. E no que a gente estava correndo, tentando sair do vilarejo, eu parei no meio do caminho, aquele monte de gente correndo para lá, correndo para cá. E meu marido falava, para onde a gente vai? E eu falei, vamos parar aqui, vamos perguntar pro Senhor. E quando eu falava, Senhor, para onde a gente corre? Porque aí eu, na saída do vilarejo, eu via as saídas, né? Assim, as ruazinhas, né? Para lá, para cá, para frente, para trás, tal. E eu ouvi do Senhor assim, segue as ovelhas. E eu pensei, que ovelha, né? No meio dessa correria, parece que era meio escuro ainda para piorar a situação. E aí, quando eu olhei, à minha direita vinha um rebanho de ovelhas descendo tranquilamente. E eu vi que elas entravam numa ruazinha à direita. E, e eu falei para o meu marido, para minha filha, vamos, o Senhor disse para seguir as ovelhas. E aí as ovelhas ainda vinha descendo ainda. E eu entrei na ruazinha antes delas entrarem. E quando eu entrei nessa rua, era um lugar bem tranquilo. Não tinha casa, não tinha nada, só tinha um pasto tranquilo. E eu vi algumas ovelhas já deitadas ali, descansando. E eu vi duas pastores, pastoras, na verdade, com estilo antigo, vestido com roupa antiga, com o cajado. E, e aí a gente ficou ali, naquele lugar, até que passou todo o burburinho. E quando nós saímos, a gente ouviu falar que o estrago foi bem grande naquela cidade. Depois disso, eu acordei e aí eu fui ler o Salmo 23, claro. E aí o Senhor começou a me deu esse título, Seja guiada pelo bom pastor. Então é sobre isso que eu vou falar hoje e eu quero ler o Salmo 23, tá bom? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este sonho, irmãs, eu acho que eu tive devido a as coisas que vêm acontecendo, né, no mundo. Cada hora que a gente ouve é uma notícia ruim, cada hora que a gente olha para um lado é uma coisa ruim. E nós somos seres humanos, né? Por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós lemos a palavra, se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos enfraquecer, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né, nesse mundo. Então, este sonho foi algo tremendo para a minha vida, para trazer algo que aquietou a minha alma.
E ele está mais que claro que está na palavra, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que foi um sonho do Senhor. E eu queria falar isso para vocês hoje. Sejam guiadas pelo bom pastor. Há momentos na nossa vida, todos os dias, nós deitamos confiando na graça e na misericórdia de Deus, porque a gente não sabe como vai ser a manhã seguinte. A gente não sabe nem se a gente vai acordar na manhã seguinte, né? E nós levantamos confiando no Senhor. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos, né? Não tem quem não conhece esse salmo, independente de religião, já ouviu falar desse salmo. O Senhor é o meu pastor. Deixa o Senhor te guiar a cada manhã, a cada vez que você deitar à noite, depois de um dia, e a cada manhã quando você acordar. Deixa o Santo de Israel te guiar. Ele quer ser o seu bom pastor. Acalma o teu coração, aquieta a tua alma, tira os olhos dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu sei que é difícil, mas infelizmente nós muitas vezes não podemos fazer nada, né? E nós temos que confiar no amor dele. Nós temos que, às vezes, nos posicionar como ovelhas e deixar ele nos guiar. Lembra quando eu falei do bichinho indomado, inquieto, que não sabe se aquietar, que é inquieto, que é eufórico, né? É indomado, é feroz? Nós precisamos nos posicionar como ovelhas. Só quando nós posicionarmos como ovelhas é que nós vamos conhecer o bom pastor. Então, o nosso bom pastor, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, nosso Pai Celestial, nosso Criador, ele está falando que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, aprenda a descansar o seu coração nas áreas que você precisa conhecer Ele como bom pastor. Né? Nós sabemos que a provisão é difícil, independente de onde a gente está. Né? Nós temos que trabalhar, nós temos que conseguir o nosso sustento. Às vezes nós vamos ficando mais velhos e eu já tenho pensado nisso, irmã. Eu fiz 40 e dá um baque assim. Como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser quando eu tiver 60 anos? Né? Principalmente quem não tem uma profissão, e mesmo quem tem, né? Nós dependemos do Senhor. Então, Ele está dizendo que nada vai nos faltar. E Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Em meio àquele sonho tão tribulado, eu encontro uma ruazinha com um monte de ovelhinha deitada, tranquila, aquela paz, a cidade pegando fogo, caindo tudo lá e não dava nem para ouvir, né? Aquela tranquilidade. O Senhor quer nos levar a um lugar tranquilo, a um lugar de paz, a um lugar onde a gente vai saber que, além dele estar cuidando de nós, ele tem o domínio do que está acontecendo ali fora. Por mais estranho que pareça, por mais difícil que pareça, ele não perdeu o domínio. Ele ainda é Deus nos céus e na terra. E está falando aqui no versículo 2 que ele leva-nos junto das águas de descanso e refrigera a nossa alma. Então o Senhor quer nos dar águas de descanso, não águas amargas, né? Ele quer refrigerar a nossa alma. Triste coisa é uma pessoa com uma alma inquieta, uma alma que não tem paz, que não tem sossego, que acorda e deita com aquela aflição de alma, né? Com aqueles suspiros de clamando por socorro interno, aquela alma sedenta, eu preciso de algo, mas que não sabe que é algo que é, porque não se aquieta para conhecer um Deus de amor, um Deus que pode te guiar pelas águas tranquilas se você quiser. A palavra de Deus está dizendo também que ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor quer nos ensinar a nos levar nas veredas da justiça. Quando nós estamos nas veredas da justiça, nós somos guiados pelo amor do seu nome. Se nós estamos nas veredas da injustiça, infelizmente se colhe os juízos, né? Então, o Senhor quer nos ensinar isso. Ande nas minhas veredas, nas veredas da justiça.
que ele vai nos guiar por amor do nome dele. Nós precisamos, irmãs, aprender a confiar no amor de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no amor de Deus. A saber que aconteça o que acontecer, né? Ele nos ama e ele está cuidando de nós, ele está cuidando dos nossos, né? E ele tem ainda o controle do mundo, mesmo que pareça que não, mesmo quando a gente vê coisas horrendas acontecendo. O nosso Deus sabe todas as coisas, mas para que a gente não fique enfermo, para que a gente não surte, nós precisamos conhecer esse Deus de amor. E ele fala que ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque ele está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consola. Infelizmente, todos nós passaremos, né, por esse vale da sombra da morte. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós não entendemos como partiu aquela pessoa, é um tempo difícil, é um tempo de luto, mas nós precisamos confiar que o cajado dele está conosco. O cajado dele nos segura, né? O cajado é aquela vara, parece um cabinho de guarda-chuva, né? E aquele cajado serve para a ovelha se segurar, serve para ele pegar o pescocinho da ovelha, assim, quando a ovelha está indo para a direção errada, serve para ele dar uma encostadinha assim, dizer, ei, tô aqui, né? Você está no meio do rebanho, mas você não está sozinho. Eu tô aqui com você. E a palavra de Deus diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e unge a nossa cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está começando um movimento na igreja que infelizmente tem contestado essas coisas, né? Tem falado que é lógico que tudo é um equilíbrio. Tem falado que nós não podemos dizer isso, que Deus vai nos honrar na frente dos outros, que Deus vai nos elevar, que Deus vai fazer a gente melhores. Irmãos, pelo amor de Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Se você é uma pessoa justa, se você tem caminhado com o Senhor, se você tem sido afrontado, se você tem sido humilhado, vai chegar o tempo que Deus vai mudar a sua sorte. Queira esse movimento que está rolando aí ou não. Se eles não quiserem, o problema é deles. Mas abrace a palavra de Deus. Deus está falando que ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Por quê? Porque você é o queridinho? Porque você é o todo especial? Porque se você andar com Deus, os seus adversários são adversários de Deus. E quando ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários e unge a sua cabeça e o seu cálice transborda, ele está dizendo que o nome dele está sendo glorificado. Ele está mostrando quem é Deus na vida, que ele é Deus na sua vida, né? Então, muitas vezes Deus faz pela justiça e a misericórdia dele. E aí no versículo 6 fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então nós temos que confiar nessa bondade, nessa misericórdia, confiar que elas vai nos seguir todos os dias da nossa vida. Então quando você acordar de manhã, ainda que você esteja com pouca força, declare que a bondade e a misericórdia do Senhor vai te seguir naquele dia. Respire e invoque o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você respira, que é o fôlego da vida, e clama: ó Senhor Jesus, me ajuda nesse dia. Me dê força. Me dê um olhar da maneira como o Senhor vê as coisas. Eu quero ler também Isaías 40, no versículo. Vou ler o versículo 9 até o versículo 11. Ó tu, Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Então a palavra de Deus está dizendo que nós que anunciamos as boas novas, que nós venhamos realmente a fazer isso, a subir no monte alto e a declarar que vem aí o nosso Deus e que junto com ele vem a nossa recompensa.
e que ele, como um pastor, vai apacentar o seu rebanho. Então, queira fazer parte do rebanho do Senhor. Todos os dias, Senhor, me guia. Ore este salmo por dias, semanas, meses, se possível, o ano todo. Leia ele, releia, proclama ele, porque quando nós proclamamos a palavra de Deus, ela é um poder sobrenatural, ela é uma espada que corta. Então, quando você começa a declarar que o Senhor é seu pastor, que nada vai te faltar, você está cortando, é uma espada que está cortando todo o medo da falta, todo o medo do que vai acontecer, né? Quando você está declarando essas coisas, você está se alinhando, você está se fortalecendo. Então Deus quer te levar a ser guiada no rebanho dele, por ele, pelo bom pastor. E a Bíblia diz, eu não sei onde está o versículo agora, mas Jesus disse: Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse também que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? E tem vídeos no YouTube que mostra isso, né? Um monte de ovelhas e vem pessoas e fala e grita e manda e ninguém obedece. Mas quando vem o pastor, procure sobre isso para vocês verem. Porque às vezes a gente lê, imagina, mas não tem noção. Então, quando a gente visualiza, a gente entende melhor. E quando o pastor vem e fala, todas as ovelhas escutam. Então, ouça a voz do seu pastor, né? O que que ele tem falado? Está aqui na palavra dele. Leia a palavra dele. Proclame a palavra dele. Seja um portador de boas novas. A palavra diz aqui em Isaías 49, ó tu, Sião, que anuncia boas novas. Sobe no monte alto e anuncia as boas novas. Ergue a sua voz fortemente. Levanta, não temas. E diz para a cidade de Judá, eis aí o vosso Deus. Deus está nos levantando, está nos fortalecendo nesses dias, especialmente com esse propósito, irmãs, para que nós possamos ser uma voz profética que vai ajudar outras pessoas. Porque quando nós olhamos essas baderna que está o mundo, se nós não tivermos uma palavra de vida para nós e para o outro que está ao nosso lado, como que vai ser? Como nós vamos vencer? Como nós vamos consolar? Como nós vamos abraçar as pessoas? Como nós vamos dar esperança para as crianças? Como nós vamos dar esperança para as nossas crianças, né? Sabe essas palavras? Outro dia às vezes eu ouço pessoas que não tiveram filhos, né, e fala: "Ai, o mundo está tão perdido, graças a Deus que eu não tive filho". Ou então, tenho ouvido muito isso: "O que será dessa nova geração? O que será dessas crianças?". Não, existe um plano de paz, existe um plano e Deus pode mudar todas as coisas. Ele virá sim, ele virá para restaurar a terra, ele virá para consertar o mundo sim, mas enquanto ele não vem, que nós venhamos fazer diferença. Então, que nós venhamos ser guiadas pelo bom pastor. Seja guiada pelo bom pastor. Quem é que está te guiando? Será que é a mídia? É o que a mídia fala que te guia? Né? Será que são pessoas que não têm conhecimento de Deus? Porque tem hora que nós somos guiados por pessoas que não têm conhecimento de Deus. Tá falando asneira e a gente está indo seguindo a cabeça dos outros, né? Quais são os conselhos que você tem ouvido? Quem é que está te guiando? O que que a pessoa está te dizendo que está te motivando a tomar certas decisões que você vai colher frutos amargos? Então seja guiada pelo Senhor, porque se você for guiada pelo Senhor, não vai ter erro. Não vai ter erro na sua vida, né? Não vai ter, você vai estar sendo guiada para onde que ele? Para as águas tranquilas. Você vai ser, ele restaura o nosso vigor, né? E ele vai nos ungir a nossa cabeça com óleo. O que é ungir a nossa cabeça com óleo? Com uma unção fresca, com um novo frescor, um novo pensamento, né? O nosso cálice vai transbordar. Cálice de quê? Da bebida de alegria, uma bebida que vai nos alegrar, que vai nos fortalecer. Não cálice de amargura, não cálice de juízo. Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Sejam guiadas pelo bom pastor. Queiram ser guiados. Tudo na vida da gente a gente tem que querer, irmãs.
Nós temos que querer orar, nós temos que querer ler a palavra, nós temos que querer fazer parte dele, nós temos que querer ir na casa dele. Tudo nós temos que querer. Se nós não quisermos, ele não faz nada, porque ele não invade a vida de ninguém, né? Ele fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quiser abrir a porta e deixar, eu vou entrar e vou cear com ele e pronto. Mas se não, não força nada, né? Ele é completamente diferente do inimigo que entra e viola, né? O inimigo, às vezes, a gente está fazendo uma coisa que a gente não tem conhecimento que é do inimigo e ele não respeita. Você entrou, deu brecha, ele entra, né? Então, vamos tomar posse dessa palavra, que o Espírito Santo nos guie, né? Se você às vezes ouve essas coisas de sonho, você não tem essa experiência, busque do Senhor. Busque do Senhor. Quando você se encher da palavra de Deus, você vai começar a sonhar coisas da palavra de Deus. Deus vai começar a te guiar na palavra dele. Porque muitas vezes, né, é provado cientificamente que muitas vezes você sonha coisas que o seu inconsciente foi arquivando, né? Então, se você está arquivando a palavra de Deus, você vai começar a ter sonhos da palavra de Deus. Você vai começar, de repente, Deus vai começar a usar a sua mente para você visualizar. Porque apesar de eu conhecer o Senhor tantos anos, eu nunca tinha visualizado. Lógico que eu vejo fotos ou uma figura no livro, mas eu nunca tinha visualizado na minha mente, assim, de uma forma tão que registrou geral, de ver aquele rebanho de ovelha, né? Todo mundo saindo da cidade pelo desespero do que estava acontecendo e as ovelhinhas descendo para entrar numa ruazinha, né? Ali do lado e os pastores ali cuidando dela. Então, vamos tomar posse dessa palavra. Seja guiada pelo bom pastor. Amém? Tenha um dia de vitória em nome de Jesus.